Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estar em sua casa fisicamente e virtualmente. Estamos com a igreja aqui de Vila Centenário, a igreja sede, transmitindo através do Facebook da igreja, da página da nossa igreja, esse culto de adoração ao nome do nosso Deus. Como é bom estar na casa do Senhor, embora ela não esteja cheia. Nós temos aqui várias pessoas, pelo menos umas 15 pessoas estão presentes aqui. A nossa equipe técnica que tem trabalhado arduamente para aprender os segredos da transmissão e realmente tem sido um sucesso. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que embora nós estejamos distantes, embora nós estejamos não comungando fisicamente, nós não deixamos de atender a igreja. Nós estamos presentes com a igreja virtualmente. Estamos presentes com a igreja. Através das redes sociais, e todas as vezes que o pastor é solicitado, ele se faz presente para atender as necessidades na medida do possível. Esta semana mesmo, ontem, estivemos, infelizmente, celebrando, não é a palavra correta, fazendo um funeral do irmão Olinto, um simpatizante da igreja do Serra do Mar. E estivemos ali numa condição muito diferente das condições comuns de um funeral. As pessoas não podem se abraçar, as pessoas não podem demonstrar as suas emoções, e há uma ordem ou um protocolo de que tudo seja breve. Então, realmente tira a essência daquele momento especial. Mas a igreja, irmãos, ela marcha, ela não para, ela continua com a sua missão, graças a Deus. E o meu desejo que depois desse período, que em breve vai terminar, nós voltemos melhores do que quando saímos. Eu quero voltar melhor pastor. Eu quero voltar melhor pessoa, eu quero voltar melhor do que já desejei ser. E eu espero que a igreja de Deus seja mais igreja de Deus, mais presente, que a igreja tenha sede de estar presente nos cultos, como tem estado agora. Tem um famoso ditado que diz que nós começamos, Rui Barbosa disse isso, nós começamos a dar valor à saúde quando descobrimos, através de um exame médico, que estamos perdendo, ou que estamos à beira da morte. Que nós não tenhamos que ter as nossas portas fechadas pelos decretos dominicais, pela perseguição religiosa profética, que nós sabemos que vão acontecer no fim do fim, que nós celebremos cada dia de estar na igreja, que os nossos cultos de quarta-feira mudem agora a sua natureza de culto de lamentação para culto de oração presencial, com fervor, e que tenhamos muitas bênçãos, que os domingos evangelísticos estejam com a igreja presente, com muitos interessados, e que o sábado de manhã, quem sabe, tenhamos que ter 2 sessões, porque a igreja talvez esteja cheia demais. Temos pessoas, irmãos, que nesse período aqui, nesse ato, pessoas que estavam frequentando a igreja conosco, saíram da igreja por muito tempo, e agora o Espírito Santo está tocando em seus corações, e paulatinamente elas estão retornando para a honra e glória do seu nome. Então essa condição, embora difícil, essa condição embora dura, essa condição diferente, ela está trazendo para nós muitos frutos de arrependimento. Deus seja louvado por isso. Eu gostaria de, nessa manhã, na mensagem que terei aqui, irmãos, pegar 2 porções das Escrituras para refletirmos e pensarmos em Jesus. A primeira dessa reflexão está no Evangelho de Mateus. Se você tiver com a sua Bíblia aí por perto, pode ser uma Bíblia digital, uma Bíblia física, uma Bíblia. Pode ser a Bíblia que esteja decorada na sua mente. Eu gostaria de ir até o Evangelho de Mateus com você. Eu gostaria que você fosse ao Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Estão achando aí o capítulo 9?
Vamos lá então. E eu gostaria que você fosse comigo então até o verso de número 35. Mateus capítulo 9, verso de número 35 em diante. Gostaria de ler com você. Diz-nos assim a palavra de Deus: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Você observa, queridos, que o Senhor Jesus não tinha uma igreja física, mas ele fazia a igreja acontecer, porque aqui o texto nos diz que ele percorria as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. O seu evangelho, a prática do seu evangelho, a dinâmica do seu evangelho estava sempre presente. E ele estava sempre junto com o povo. Agora, observe o verso de número 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Esse verso, ele é emblemático. Esse verso aqui, irmãos, ele praticamente, ele inaugura a resposta à necessidade que a igreja tinha de ser apacentada. O Senhor Jesus Cristo viu multidões, e quando ele viu essas multidões, ele olhou para as suas necessidades, e quando ele viu essa multidão, ele disse assim, olhando para essa multidão, ele disse, parece que são um rebanho, um grupo de ovelhas que não tem um pastor. Ovelha e pastor, na palavra de Deus, é uma relação que sempre ficou muito bonita. O Senhor Jesus escolheu essa figura de linguagem maravilhosa. E nós sabemos que nós somos ovelhas. E Jesus é o nosso pastor. Eu diria para você que na condição de pastor de igreja, hoje esse verso para mim acontece ao contrário. Hoje eu sou um pastor que não tenho ovelhas para apacentar presencialmente, pessoalmente, apenas virtualmente. Volta e meia eu vou à casa de alguns, como estive aqui na casa de um irmão próximo à igreja da Vila Centenário, para fazer uma dedicação de criança. Tal era o clamor da família. Estive em outras visitando pessoas para ajudá-las em conflitos familiares, resultado talvez de uma quarentena. Estive em vários lugares levando alimentos, irmãos, levando alimentos para as pessoas. E quero dizer para vocês que ontem à tarde eu tive que buscar alguns alimentos no mercado e eu estava ali na fila e eu achei uma coisa impressionante. A fila do mercado, ela está toda visualizada no chão. Você tem que entrar ali numa espécie de retângulo e você tem que ficar naquele retângulo. E o vizinho de trás que chegar tem que ficar no retângulo dele. Me lembrou aquele sucesso pertinente aí que dizia cada um no seu quadrado. E eu estava no meu quadrado, o próximo no seu e assim por diante. Peguei ali um pão, levei, peguei outras coisas mais, fui para o caixa. Chegando lá tinha limites. E quando eu cheguei, a moça do caixa pediu para eu parar um pouquinho. Ela pegou ali o esborrifador de álcool gel, molhou a máquina de digitação dela, a que eu ia digitar, e aí olhou para mim se eu estava com a minha máscara. Eu estava, e aí eu entrei. E eu comecei a conversar com ela. E disse assim para ela, você sabia que essa quarentena vai produzir um grande número de pessoas neurotizadas por essa condição? E ela olhou para mim e disse assim, eu sou prova disso. Eu tenho que esborrifar álcool aqui, limpar esse teclado. Depois que eu teclo, depois que você tecla, você sai, eu tenho que fazer o mesmo processo. Você tem um cartão aí, não tem? E eu disse, eu tenho. Esse é o cartão de número de pessoas que podem entrar no mercado. Você apresenta lá fora. Eu apresentei o cartão, a pessoa pegou o cartão, passou álcool, já limpou, já passou para o outro. Uma sociedade neurotizada. As neuroses normais estão sendo substituídas por uma neurose anormal. Esse é o momento que nós vivemos. Estamos respirando momentos proféticos, irmãos. Mas ainda não é o fim. Se você tem estudado o Apocalipse, se você tem estudado o livro Eventos Finais, você sabe que há uma série de fatos concomitantes que hão de acontecer, processos estanques,
que hão de acontecer. O último deles, fechamento da porta da graça, e assim o derramamento das 7 últimas pragas. E haverá um período de mais ou menos 1 ano, onde a igreja subirá aos montes, esconder-se-á nas cavernas, e eu não sei como é que vai ser. Eu vou ter que desligar o chip que eles tentam me encontrar. Deus vai prover, Deus há de enviar anjos a seu respeito, dando ordens para ele: cuide daquele gordinho. Entendem vocês? Então, irmãos, Deus há de trabalhar com o seu povo, com você e comigo, amém? Eu faço até um apelo: se eu estou falando para alguém que hoje está distante da igreja, não fique mais distante, irmão. Você vai precisar de outra epidemia, você vai precisar de outros fatos históricos, proféticos, políticos, econômicos, para voltar. Volta agora, meu irmão. Sabe o que diz João, capítulo 9, versos 4 e 5? Diz assim: devemos fazer a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, porque logo vem a noite em que ninguém mais poderá trabalhar. Venha trazer o teu dom, venha refazer o teu pacto com Cristo. Precisamos de você. Para cada um desta igreja que está sentado aqui hoje, irmãos, nós temos um fora. E Deus hoje nos chama pela sua graça e para a sua missão. Amém? Volta para o Senhor. Esse não é o tema da nossa fala hoje, mas eu quero aproveitar esse momento. A segunda porção das Escrituras, depois de falar para você que Jesus olhou para um grupo de pessoas e viu esse grupo de pessoas como ovelhas sem pastor, pessoas desnorteadas, pessoas famintas, pessoas perdidas, pessoas enganadas, pessoas desesperançadas, pessoas desigrejadas, ovelhas sem se sentirem ovelhas. Ele disse assim: tem muito trabalho para fazer. O verso 37 diz, né? A seara é muito grande, enorme, e poucos são os ceifeiros. Por isso precisaremos, no tempo do fim, do batismo da chuva serôdia. Essa chuva há de potencializar a pregação do Evangelho. As crianças lá do clube de desbravadores, de aventureiros, o Ministério da Mulher, todos da nossa igreja serão levantados pelo Senhor para pregar o Evangelho. Eu quero convidar você a abrir a segunda parte, o segundo texto. Enquanto você abre aí, eu abro a água aqui, tá bem? João capítulo 10, vamos lá. João capítulo 10, verso 1 até o verso de número 6. Agradeço o nosso grupo de diáconos, que nos serve sempre uma boa e fresca água para pavimentar as cordas vocais, para podermos falar continuamente. Obrigado, irmã Vera. O texto, capítulo 10 de João, verso 1 em diante. Em verdade vos digo, o que não entra no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dela, porque não conhecem a voz dos estranhos. Vamos dizer amém pela palavra de Deus? Amém. Queridos, eu queria dizer para vocês que a palavra de Deus nos apresenta vários tipos de ovelhas. A palavra de Deus nos apresenta ovelhas de vários tipos, e por causa desses tipos, ovelhas que têm tipos desenvolvidos de maneira diferente. Por exemplo, a palavra de Deus nos fala da ovelha fraca, está lá no Antigo Testamento. Depois nos fala da ovelha que está doente. Depois fala da ovelha quebrada. Depois fala da ovelha desgarrada e, por fim, da ovelha perdida. Esses são os tipos de ovelhas comuns que a palavra de Deus nos apresenta.
Em decorrência disso, em desdobramento desse tipo de ovelha, no convívio, na dinâmica ovelhística delas, elas desenvolvem outros fatores, como a ovelha gorda. Estou falando da ovelha, não do pastor. Tudo bem? A ovelha gorda. Temos a ovelha cheia de lã. Sabe que ovelha é essa? A ovelha cheia de lã, ela se torna depois aquela ovelha que morre sozinha se ela separar-se do aprisco. É aquela ovelha que fica tão cheia de lã que, se ela sair fora do alcance dos olhos do seu pastor e estiver chovendo, a água da chuva enche o seu corpo, a sua lã, de peso, e se ela escorregar e cair, ela fica com as suas 4 patas viradas. Ela é chamada então de ovelha virada, e ela precisa ser desvirada pelo pastor. E ela tenta virar-se sozinha de lá para cá, e de tanto virar de lá para cá e não ter sucesso, entrar em desespero, ela morre ali. Esses são os vários tipos de ovelhas que derivam das ovelhas bíblicas. E tem a outra ovelha, que é a ovelha cevada. Ela está lá no departamento de restaurante do capítulo 15 de Lucas, lá do filho pródigo. A ovelha cevada. Que tipo de ovelha é você? Você já parou para se perguntar? Que tipo de ovelha é você? Você é uma ovelha fraca? Uma ovelha doente? Uma ovelha quebrada? Uma ovelha desgarrada? Uma ovelha perdida? Eu queria dizer para você que eu e você já fomos, talvez, qualquer tipo dessas ovelhas. Mas hoje, pela graça de Cristo, pelo seu sangue inaudito, de um pastor que nos ama, eu e você somos ovelhas salvas. Diga amém? Ovelhas salvas, que encontraram o pastor. Eu não sei se você prestou atenção no texto bíblico. O texto bíblico, ele começa assim. A menor de todas as parábolas que nós encontramos na Bíblia é essa aqui do capítulo 10, verso 1 ao 6. Jesus fala assim: em verdade vos digo. Quando Jesus usa este jargão que lhe é próprio, só Jesus, como orador, como escritor, como professor, como mestre, como pregador, usa este jargão, é próprio dele. Em verdade vos digo. Todas as vezes que ele aparece falando assim, é porque ele quer ensinar uma grande verdade. E a verdade que ele ensina aqui, irmãos, é a seguinte. Ele diz assim: para quem quer ter a identificação, para quem quer ter a credencial de pastor, é preciso entrar pelo lugar certo no redil, no aprisco. Ele diz assim que quem não entra pela porta do aprisco não é pastor, é ladrão. Quem não entra, quem não tem a credencial, quem não recebeu o poder de Cristo para ser pastor, quem não conhece a Cristo, não pode ser pastor. Interessante isso, né? Para cuidar das ovelhas. Jesus tem a sua credencial, e ele não a carrega no bolso, como carregam os pastores no dia de hoje, na sua carteira, para mostrar lá na porta do hospital a sua credencial, ou lá na cadeia, quando vão visitar pessoas, mostram a sua credencial, tirando da carteira. Não, queridos, Jesus tem a credencial na sua mão. Os cravos são a sua credencial. Ele morreu por mim e por você, e ele ainda nos ama, e ele nos chama, e ele nos apacenta, e ele nos guia, e ele em breve virá nos buscar. Queridos, a palavra de Deus diz assim, que aquele que não entra pela porta do aprisco, ou é ladrão, ou é salteador. Eu fico pensando, por que ladrão e salteador? Um dia eu estava passando em frente de uma delegacia ali na rua 7 de setembro, Afonso Camargo, e estava escrito assim: Delegacia de Furtos e Roubos. Eu falei, furto e roubo? Por que furto e roubo? Por que não só delegacia de roubos? Economiza tinta. E aí comecei a ver, irmãos, que são crimes diferentes. E aí eu fui para a Bíblia e eu descobri que o ladrão e salteador são pessoas diferentes. Lá no original grego diz assim: leptes e leptos. Leptos é aquele que rouba de você ou de mim sem saber que estamos sendo roubados. O leptos
é o mesmo que dá origem à palavra kleptos, ou kleptomania, mania de roubar. E o kleptomaníaco, ele nunca rouba de mim ou de você, sendo que você saiba disso. Ele rouba furtivamente. Ele rouba sem violência. Ele, como diz a expressão popular, afana de mim e de você os seus pertences. Agora, temos o leptos e o leptes. O leptes, esse é terrível e espantoso, porque esse é o ladrão lá daquele menino que estava indo lá e foi assaltado, e o bom samaritano cuidou dele. Nos diz que esses ladrões, além de roubar dele, pegaram e deram-lhe algumas tamancadas, e feriram ele, jogaram no chão, levaram as suas coisas, e ele ficou em estado grave. Esse é o ladrão que rouba com violência. Querido, eu queria dizer para você que Satanás, ele é um ladrão que age pelas duas frentes. Ele rouba de você e de mim a nossa salvação. Ele rouba a salvação de alguns sem que eles se apercebam, e roubam a salvação de outras pela dor. Eu não gosto muito daquela frase que alguns crentes usam dizendo: não vem pelo amor, vem pela dor. A justiça de Deus não é assim. Isso é contra a graça dele. Mas é uma pseudo-composição que nos faz pensar. Mas não é na verdade isso. Existem algumas pessoas que tiveram, irmãos, tempo suficiente de graça, tempo suficiente de bonança para vir a Cristo e não vieram. E agora, quem sabe, na última hora da sua vida, já no limiar da sua existência, ou por causa de uma enfermidade, ou por causa de uma necessidade qualquer, já não pode ser um crente, porque ele roubou o tempo. Por isso, nessa manhã eu faço um apelo: use o seu tempo para voltar para Jesus. Use o seu tempo para ficar com Cristo. Use o seu tempo para estudar a palavra de Deus. Agora eu quero dizer para vocês, queridos, que o Senhor Jesus Cristo nos diz aqui no verso de número 2, Ele é o verdadeiro pastor. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aqui no capítulo 10 nós encontramos dois tipos, na verdade não são mais dois tipos, são dois gêneros de ovelha: a ovelha salva e a ovelha perdida. Irmãos, existem milhões de ovelhas hoje que estão no redil do vale da decisão. E quem sabe esteja havendo um despertamento pelas milhares e milhares de lives que estão sendo conduzidas por aí. Talvez, meus irmãos, muitas ovelhas perdidas tenham entrado nessa quarentena e estejam saindo dela daqui a alguns dias, salvas em Cristo Jesus. É por isso que nós estamos transmitindo essa live, uma delas, para alcançar ovelhas perdidas. E nós queremos também orar e crer em Deus que muitas ovelhas salvas que entraram nessa quarentena saiam e passam por ela, saiam e passem por ela, mais salvas ainda, com mais desejo de buscar o Senhor. Não é hora de largar os betes, não é hora de desistir. Pelo contrário, é hora de fortalecermos-nos cada vez mais na palavra do Senhor. Eu preciso terminar. E para terminar, eu queria dizer que você pode estudar esse texto hoje à tarde na sua casa, e você vai ver que o texto ele é permeado por expressões assim. Por exemplo, verso 10, o ladrão vem somente para roubar. Verso 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Verso 12, o mercenário que não é pastor. Verso 13, o mercenário foge. Verso 14, eu sou o bom pastor, eu estou com você. E termino dizendo para você, querida ovelha, no qual grupo de ovelhas eu me incluo. Então, quando eu falo para você, isso reflete em você e vem para mim. Eu também sou ovelha, embora seja pastor. Eu quero dizer para você que nós temos o verso 16 que diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Amém. Sabe como é que eu aprendi isso essa semana?
Estou lá em casa e de repente sobe o WhatsApp. E nesse WhatsApp uma necessidade que brotou. Um menino de 28 anos, aqui pertinho, entrou na metade da noite, no meio de um ônibus. E ele foi parar no Cajuru. Vários ossos da face quebrados, 2 vértebras, a sua coluna se juntou toda, as 2 pernas quebradas, em estado crítico, em estado avançado. E uma irmã misericordiosa ligou para mim e disse: pastor, ore por esse menino, ore por sua mãe, aqui está o telefone dela, ela não vai te atender possivelmente, ela não tem credo cristão, mas ore por eles. Então eu me propus a ligar para essa senhora. Liguei 2 vezes, a ligação caiu. Aí fui para o WhatsApp e escrevi assim: estou tentando entrar em contato com você, sou pastor da igreja, sou pastor da sua funcionária da sua loja, ela está pedindo oração por você, se você puder, me ligue. E eu fiquei ali aguardando meia hora, 1 hora, dali a pouco veio uma ligação. Era a mãe do Daniel, com o coração em pedaços. Eu sentia pela sua voz que ela estava oprimida pela dor. Eu senti que ela precisava saber que há um Deus que está conduzindo tudo. Então conversamos, eu vi que a princípio ela estava reticente. Então conversei um pouco mais, e quando eu vi que havia uma brecha, eu disse assim: será que eu poderia orar por você agora? Você acredita em orações feitas pelo telefone? E ela disse assim: eu preciso que você ore por mim. Então ali começamos uma prece, começamos a confiar o Daniel, aí a vida dele ao Senhor. E à medida que nós orávamos, eu ouvia o choro do outro lado da ligação. Ela não conteve o seu choro. O Espírito Santo estava quebrantando o coração dessa mulher. Uma mulher que jamais quis saber de Jesus. Ela não veio pela dor, ela veio pela necessidade da graça de Cristo. Deus não é um Deus cruel, que permite dor nos seus filhos para irmos a Ele. Não. A dor existe desde o início do pecado nesse mundo. E se vamos a Cristo pela dor, não é pela dor, é pela desobediência que nos causa a dor. E aquela senhora, chorando ao telefone, ao final daquela oração ela dizia: pastor, muito obrigado, ore pelo meu filho. E eu disse para ela: e talvez o hospital não me deixe entrar lá, o Cajuru, mas eu vou lá na frente do hospital, e lá na frente do hospital eu vou me colocar em pé diante do hospital, e vou começar a orar, porque a oração intercessória tem muito poder. Queridos, há muitas ovelhas que não são desse aprisco, que precisam conhecer um pastor que cuida de nós, um pastor que nos ama, um pastor que tem um plano chamado o plano da salvação. Um pastor para você, meu querido irmão, um pastor para você que se sente perdido. Ele é um pastor para você que se sente líder dessa igreja, mas está enfraquecido. Neste momento nós teremos uma mensagem musical, que é um convite para você. O irmão Denis vai cantar nesse momento, e ele vai cantar a respeito desse pastor, que nos ama tanto, que tem um plano para a tua vida. Por isso, venha para esse pastor enquanto há tempo, porque ele te ama verdadeiramente. Esse é o meu desejo e a minha sincera oração nesta manhã. Que Deus te abençoe. Sei que existe ainda um lugar ao sol, um lugar aconchegante, de um bem-estar apaixonante pra eu estar.
falsas pedras no caminho e muralhas impedindo a passagem, para que eu possa lá chegar e consiga encontrar o mais perfeito e salutar lugar no coração do Pai. E cabe tanta gente em teu abraço, não poderia haver lugar melhor para se estar. O coração do Pai é um abrigo, escudo protetor contra o perigo. Nele cabe até aquele que o rejeitou. No coração do Pai existe meu nome escrito, esculpido. O coração do Pai aquece quem não achou calor na vida. Eu encontro alento sempre nesse espaço, nesse meu esconderijo, aonde em crise me dirijo pra sós ficar. E recebo a força para o meu caminho e me torno então mais forte, mais seguro. Já não penso em desistir da vontade de seguir. O coração do Pai há tanto espaço e cabe tanta gente em seu abraço. Não poderia haver lugar melhor para se estar. O coração do Pai é um abrigo, escudo protetor contra o perigo. E nele cabe até aquele que o rejeitou. O coração do Pai existe, meu nome escrito, esculpido. No coração do Pai aquece quem não achou calor na vida. Coração do Pai aquece, Ele te envolve, Ele te acolhe, Ele te faz bem. No coração do Pai existe meu nome escrito, esculpido. No coração do Pai aquece quem não achou calor na vida. O coração do Pai aquece quem não achou calor na vida. Nós queremos agradecer a Deus por esse encontro maravilhoso, pelas pessoas que assistiram em suas casas, pelas pessoas que estiveram presentes aqui na igreja. Eu gostaria de fazer um convite para você antes dessa oração. Se você estiver na sua casa agora e puder ficar em pé na presença do Senhor, assim como aqueles que estão aqui na igreja estão em pé, um sinal de reverência ao Senhor, ao falarmos com Ele, para esta oração. No próximo sábado, se ainda não tivermos permissão para retornar com as igrejas abertas, ainda teremos uma última live. Oremos, irmãos, para que esse processo
seja apressado e em breve estejamos juntos. Nos chegou um pedido extremo pedido de oração aqui. Queremos orar pelo Leonardo. O Leonardo é um menino que está desde as 6 horas da manhã até agora em constante vômito. Sua mãe deve estar bastante preocupada. Vamos orar, porque eles creem no poder da oração. O nome da mãe, qual seria o nome da mãe dela? Márcia? Vamos orar pela Márcia também. E por todos os enfermos que há no nosso distrito. E se você ir na sua casa, tiver alguém que esteja enfermo, coloque o nome dessa pessoa em oração, tá bem? Curve a sua fronte, gostaria de orar com vocês. Pai querido, muitíssimo obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz, e nunca mais fomos os mesmos, porque tornamo-nos ovelhas do teu aprisco. Às vezes somos ovelhas rebeldes, ovelhas fracas, quebradas, toda a dor possível produzida por um mundo de pecados. Mas então vamos ao pastor novamente. Ele limpa as nossas feridas. Ele nos toma em seus braços de amor. Ele coloca-nos em seus ombros e nos leva para o aprisco. Ele é tão bondoso que nenhuma bronca ele nos dá. Ele simplesmente olha com terno amor para os nossos olhos e em silêncio nos ensina: eu ainda te amo, eu ainda acredito em você, você ainda vive sob a graça. Não fuja mais, eu te amo. Obrigado por esse amor, Senhor. Não podemos entender, só podemos aceitá-lo. Pai querido, existe um cordeirinho do rebanho, que é o Leonardo. Neste momento eu suplico, Senhor, pedindo que a tua mão poderosa esteja sobre ele. Eu pediria que a sua mãe Márcia colocasse a sua mão sobre a sua fronte, ou sua avó que esteja presente. Coloque sobre a sua cabeça a sua mão, porque devemos impor as mãos sobre os enfermos. Eu quero que você diga para ele assim: querido Leonardo, o Senhor Jesus quer te curar. Ele pode agora te ajudar. Ele quer te abençoar. Por isso nós cremos esta oração no nome de Jesus, Senhor. Pai querido, obrigado por essa transmissão. Obrigado pela equipe que trabalhou atrás das câmeras. Obrigado, Senhor, porque tem pessoas que nos ajudam na pregação do Evangelho. Abençoa, Senhor, os enfermos da tua igreja, onde quer que se encontrem. E abençoa, Senhor, os líderes de cada lar. Abençoa as nossas crianças. Que saudade das nossas crianças. Os nossos juvenis, os nossos clubes de desbravadores e aventureiros. Abençoa continuamente, como tem feito com o ministério da ASA, Senhor, que não parou de trabalhar um só sábado. Continua abençoando o ministério da mulher, os ministérios da tua igreja, o ministério de tesouraria que tem sido tão presente. Obrigado pelas pessoas lindas que eu tenho conhecido, Senhor, no momento de dor, no momento extremo, no momento de vazio, no momento de solidão, no momento de que não estamos juntos. O Senhor nos apresenta pessoas especiais. Sobre todas essas, que a tua graça esteja sobre eles. Termino este culto, essa transmissão, dizendo que a graça do Senhor Jesus, que a iluminação da pessoa do Espírito Santo e que a presença de Deus o Pai se faça com todos, desde agora, para todos sempre. Amém. Feliz sábado, apareçam mais vezes, até a próxima. Valeu?